Uma produção Domínio Público Audiolivros de Júlio Verne, 20.000 Léguas Submarinas, parte 11. Narração Jaime Maciel. Antes de começar o vídeo, curta, compartilhe e caso ainda não seja inscrito no canal, clique no botão Inscreva-se. Aproveite o audiolivro. Capítulo 22. O Relâmpago do Capitão Nemo. Sem nos levantarmos, voltamos nossos olhos para a mata. Enquanto eu levava minha mão à boca, a de Ned Land já chegara à dele. Uma pedra não cai do céu, disse Conselho. Ou então merece o nome de aerólito. Uma segunda pedra, perfeitamente redonda, arrancou uma saborosa coxa de torcaz da mão de Conselho, dando ainda mais peso àquela observação. Levantamo-nos os três, e com os fuzis nos ombros, nos preparamos para responder a um eventual ataque. Serão macacos? Perguntou Ned Land. Quase, respondeu Conselho. São selvagens. Ao escaler! Bradei, correndo para o mar. De fato, só nos restava bater em retirada, já que cerca de 20 nativos, armados com arcos e fundas, apareciam a apenas 100 metros da orla da mata, que escondia o horizonte do lado direito. O escaleiro encontrava-se encalhado a 20 metros de onde estávamos. Os selvagens aproximavam-se lentamente, embora esbanjassem as demonstrações mais hostis. Choviam pedras e flechas. Ned Land recusara-se a abandonar suas provisões, e apesar da iminência do perigo, conseguiu fugir com certa rapidez, sobraçando o porco de um lado e o canguru do outro. Levamos 2 minutos para chegar à praia. Carregar o escaleiro com as provisões e as armas, empurrá-lo para o mar, montar os remos, foi tudo uma questão de instantes. Não havíamos percorrido 400 metros quando 100 selvagens, berrando e gesticulando, entraram na água até a cintura. Esperei que aquela aparição atraísse alguns homens do Nautilus à plataforma. Mas não. A imponente embarcação, deitada ao largo, permanecia absolutamente deserta. 20 minutos depois, subíamos a bordo. Os alçapões estavam abertos, e após atracar o escaleiro, vimo-nos dentro do Nautilus. Desci ao salão, onde ressoavam alguns acordes. O Capitão Nemo, curvado sobre o órgão, achava-se mergulhado num êxtase musical. Capitão, interpelei-o. Ele não me ouviu. Capitão, repeti, tocando-o com a mão. Assustado, ele se voltou e respondeu. É o senhor, professor. Bons ventos o trazem. Fez boa caçada? Herborizou com sucesso? Sim, capitão, admiti. Mas, infelizmente, trouxemos junto conosco um inquietante bando de bípedes. Que tipo de bípedes? Selvagens. Selvagens, respondeu o Capitão Nemo num tom irônico. Então o professor se espanta de encontrar selvagens numa parte qualquer deste globo? Onde é que não há selvagens? E a propósito, estes que chama de selvagens, serão eles piores que os demais? Mas, capitão, pois eu, professor, encontrei-os em toda parte. Entendo, repliquei.
Mas se não quiser recebê-los a bordo do Nautilus, acho bom tomar certas precauções. Tranquilize-se, professor. Não há nada com o que se preocupar. Mas eles são muitos. Quantos contou? Pelo menos 100. Professor Aronnax, disse o Capitão Nemo, cujos dedos haviam retornado às teclas do órgão. Ainda que todos os nativos da Papuásia estivessem reunidos nessa praia, o Nautilus nada teria a temer de seus ataques. Os dedos do capitão percorreram o teclado do instrumento, e notei que ele só feria as teclas pretas, o que dava uma cor essencialmente escocesa às suas melodias. Dali a pouco, se esqueceu de minha presença e mergulhou num devaneio que procurei não mais dissipar. Subi a plataforma. Já era noite, pois, nas baixas latitudes, o sol se põe rapidamente e sem crepúsculo. Eu via a ilha Gueboroar apenas confusamente, mas as fogueiras acesas diziam que os nativos não planejavam deixar a praia. Assim fiquei por muito tempo, pensando ora naqueles nativos, sem mais temê-los, pois a imperturbável confiança do capitão me confortava, ora esquecendo-os para admirar os esplendores daquela noite dos trópicos. Minhas recordações voavam para a França, no rastro daquelas estrelas zodiacais que a iluminariam dentro de poucas horas. A lua brilhava em meio às constelações do zênite, o que me fez pensar que, dali a 2 dias, o fiel e benevolente satélite ressurgiria naquele mesmo lugar para levantar as marés e arrancar o Nautilus de seu leito de corais. Em torno da meia-noite, vendo que estava tudo tranquilo nas águas escuras e sob as árvores da praia, voltei à minha cabine e dormi pesadamente. A noite transcorreu sem incidentes. Com certeza, a visão do monstro encalhado na baía assustava os papuas, pois os alçapões, que permaneciam abertos, constituíam um acesso fácil ao interior do Nautilus. Às 6 da manhã do dia 8 de janeiro, subi a plataforma. As sombras da madrugada se erguiam e a ilha logo surgiu através da bruma dissipada. Primeiro suas praias, em seguida seus cumes. Os nativos continuavam lá, mais numerosos do que na véspera. Talvez 500 ou 600 deles. Alguns, aproveitando a maré vazante, tinham avançado até as cabeças de corais, a menos de 400 metros do Nautilus, e pude distingui-los com facilidade. Eram de fato genuínos papuas, de compleição atlética, homens de raça esbelta, fronte larga e alta, narizes grossos, mas não achatados, dentes brancos. Sua carapinha, tingida de vermelho, contrastava com um corpo negro e luzídio como o dos núbios. Do lobo de suas orelhas, bífidas e repuxadas, pendiam fieiras de ossinhos. Nus em sua maioria, entre eles percebi algumas mulheres, vestidas dos quadris até os joelhos, com uma verdadeira anquinha de plantas presa num cinto vegetal. Alguns chefes enfeitavam o pescoço com um crescente e colares com penduricalhos vermelhos e brancos. Quase todos armados com arcos, flechas e escudos, carregavam no ombro uma espécie de rede, contendo pedras redondas que suas fundas arremessavam com destreza. Um desses chefes, bem próximo do Nautilus, examinava-o detidamente. Devia ser um mado da alta hierarquia, pois vestia uma tanga de folhas de bananeiras, denteada nas extremidades e pintada em cores chamativas. Não me seria difícil abater aquele nativo que se achava a pouca distância,
mas preferi aguardar demonstrações efetivamente hostis. Entre europeus e selvagens, os europeus devem reagir e não atacar. Durante todo o tempo da maré vazante, os nativos rondaram o Nautilus. Embora não fizessem muito alarido, ouvi-os repetir várias vezes a palavra ace, e, pelos seus gestos, compreendi que me convidavam a ir à terra, convite que julguei por bem declinar. Nesse dia, portanto, o escaler não deixou seu alvéolo, para a grande contrariedade de Mestre Land, que não pôde completar seus estoques. O habilidoso canadense, então, empregava seu tempo preparando as carnes e farinhas que trouxera da ilha Gueroboar. Quanto aos selvagens, voltaram para a praia em torno das 11 da manhã, tão logo as cabeças de coral começaram a desaparecer sob o fluxo da pré-mar. Como seu número crescera consideravelmente, tudo indicava que viessem das ilhas vizinhas, ou da Papuásia propriamente dita. Entretanto, não percebi uma única piroga indígena. Não tendo nada melhor a fazer, imaginei dragar aquelas belas águas límpidas que revelavam uma profusão de conchas, zoófitos e plantas pelágicas. Era o último dia do Nautilus naquelas paragens. Isto é, se desencalhasse no dia seguinte, conforme a promessa do Capitão Nemo. Chamei então Conselho, que me trouxe uma draga pequena e leve, quase igual às usadas para pescar ostras. E os selvagens? Ele me perguntou. Que o patrão me perdoe, mas não me parecem tão maus assim. Em compensação, são antropófagos, meu rapaz. É possível ser antropófago e um homem direito? Respondeu o Conselho. Assim como ser guloso e honesto, uma coisa não exclui a outra. Está bem, Conselho. Admito que são antropófagos honestos e que devoram honestamente seus prisioneiros. Entretanto, como não faço questão de ser devorado, nem mesmo honestamente, vou ficar de sobreaviso, pois o comandante do Nautilus parece não tomar nenhuma precaução. E agora, mãos à obra. Pescamos ininterruptamente durante 2 horas, mas sem apanhar nenhuma raridade. A draga enchia-se de orelhas de Midas, harpas, melânias e, principalmente, dos mais belos martelos que eu já vira até então. Também pescamos algumas holotúrias, ostras perlíferas e uma dúzia de pequenas tartarugas, que foram separadas para a despensa de bordo. Contudo, quando eu menos esperava, capturei uma maravilha. Melhor dizendo, uma deformidade natural, raríssima de encontrar. Conselho acabava de acionar a draga e o aparelho subia, carregado com uma profusão de conchas bastante comuns, quando, subitamente, ele me viu meter o braço dentro da rede, retirar uma concha e soltar um grito de conquiliólogo, isto é, o grito mais lancinante que a garganta humana pode produzir. O que houve, patrão? Assustou-se Conselho. Foi mordido? Não, meu rapaz. E, no entanto, de bom grado, eu teria pago com um dedo a minha descoberta. Que descoberta? Essa concha! Eu disse, mostrando o objeto de meu triunfo. Mas é simplesmente uma oliva porfíria, gênero das olívias, ordem dos pectinabrânquios, classe dos gastrópodes, ramo dos moluscos. Sim, Conselho, mas em vez de suas volutas rodarem da direita para a esquerda, nessa oliva elas vão da esquerda para a direita. Será possível? Exclamou o Conselho. Sim, meu rapaz. É uma concha sinistrógira. Uma concha sinistrógira?
Admirou-se Conselho, com o coração palpitando. Observe a espiral. Ah, patrão, creia-me, disse Conselho, pegando a preciosa concha com a mão trêmula. Nunca senti emoção igual. E não faltavam motivos para isso. Sabemos com efeito, como observaram os naturalistas, que o destrismo é uma lei da natureza. Os astros e seus satélites, em seu movimento de translação e rotação, movem-se da direita para a esquerda. O homem usa mais a mão direita do que a esquerda, e, consequentemente, seus instrumentos e aparelhos, escadas, fechaduras, cordas de relógio e etc., são articulados de modo a ser operados da direita para a esquerda. Ora, a natureza, em geral, obedece essa lei ao espiralar suas conchas. Todas são destras, com raras exceções. Quando, por uma eventualidade qualquer, sua espiral é canhota, os colecionadores pagam seu peso em ouro. Estávamos absortos na contemplação de nosso tesouro, e eu me prometia enriquecer o museu com ele, quando uma pedra, desastradamente lançada por um nativo, veio quebrar o precioso exemplar na mão de Conselho. Dei um grito de desespero. Conselho agarrou meu fuzil e apontou para um selvagem que balançava sua funda a 10 metros de distância. Fiz menção de detê-lo, mas o tiro partiu e destroçou a pulseira de amuletos penduradas no braço do indígena. Conselho! Gritei. Conselho! O quê? O patrão não viu que foi o canibal que começou? Uma concha não vale a vida de um homem, afirmei. Ah, desgraçado! Exclamou o Conselho. Eu teria preferido que ele me quebrasse o ombro. Conselho estava sendo sincero, mas não pude concordar com ele. Enquanto isso, o cenário se alterava sem que o percebêssemos. Cerca de 20 pirogas cercaram um Nautilus. As embarcações esculpidas em troncos de árvore, compridas, estreitas e bem balanceadas para um ataque, equilibravam-se por meio de uma dupla maroma de bambu, que boiava na superfície da água. Eram manobradas por exímios remadores seminus, e eu não via seu avanço sem preocupação. Era evidente que aqueles papuas já haviam tido contato com europeus e conheciam seus navios. Mas o que pensavam daquele cilindro de ferro, espichado na enseada, sem mastros e nem chaminé? Nada de bom, pois se a princípio haviam mantido uma distância respeitosa, ao vê-lo imóvel, recuperavam pouco a pouco a confiança e procuravam se familiarizar com ele. Ora, precisamente essa familiaridade é que era preciso impedir. Nossas armas, que não produziam detonação, não impressionavam nem um pouco os indígenas, que só mostram respeito por trabucos barulhentos. O raio, sem os estrondos do trovão, pouco assustaria os homens, embora o perigo esteja na descarga elétrica e não no barulho. Nesse momento, as pirogas aproximaram-se do Nautilus, alvejando-o com uma nuvem de flechas. Diabos! Uma saraivada! Assustou-se Conselho. E talvez de flechas envenenadas. Temos que avisar o Capitão Nemo, eu disse, entrando pelo alçapão. Não vendo ninguém no salão, ousei bater na porta do quarto do capitão. Entre! Foi sua resposta. Obedeci e encontrei o Capitão Nemo às voltas com uma equação em que não faltavam um X e outros sinais algébricos. Atrapalho? Eu disse por polidez. De fato, professor Aronnax.
respondeu o capitão. Mas suponho que tenha sérias razões para esta visita. Das mais sérias. Estamos cercados pelas pirogas dos nativos e dentro de poucos minutos seremos atacados por centenas de selvagens. Ah! Reagiu tranquilamente o capitão Nemo. Eles vieram com as pirogas? Sim, senhor. Nesse caso, basta fechar os alçapões. Exatamente, e eu vinha lhe dizer... Nada mais fácil, disse o capitão Nemo. E apertando um botão elétrico, transmitiu uma ordem ao posto da tripulação. Tudo em ordem, professor, comunicou-me após alguns instantes. O escaleiro está no lugar e os alçapões foram fechados. Imagino que não receie que estes cavalheiros destruam muralhas que os projéteis de sua fragata não conseguiram transpassar. Não, capitão, não. Mas existe outro perigo. E qual seria, professor? É que amanhã, nesse horário, teremos de reabrir os alçapões para renovar o ar do Nautilus. Não posso contradizê-lo, professor, uma vez que nossa embarcação respira à maneira dos cetáceos. Ora, se nesse momento os papuas ocuparem a plataforma, não vejo como impedi-los de entrar. Então supõe que eles subirão a bordo. Tenho certeza disso. Muito bem, professor, pois que subam. Não vejo nenhuma razão para impedi-los. No fundo, esses papuas são uns pobres diabos. E não quero que minha visita à ilha Gueboroar custe a vida de um único deles. Eu ia me retirar, mas o capitão Nemo me deteve e convidou para sentar ao seu lado. Interrogou-me com interesse sobre nossas expedições em terra, sobre nossas caçadas, parecendo não compreender aquela necessidade de carne que atormentava o canadense. Em seguida, vários assuntos afloraram na conversa, e sem, por isso, tornar-se mais comunicativo, o capitão Nemo mostrou-se mais amável. Entre outras coisas, acabamos por comentar a situação do Nautilus, encalhado precisamente no estreito do qual Dumont d'Urville esteve prestes a naufragar, e o capitão pronunciou-se a respeito. Esse d'Urville foi um grande marinheiro de vocês, um navegador dos mais inteligentes, o capitão Cook dos franceses. Pobre cientista! Desafiar as geleiras do Polo Sul, os corais da Oceania, os canibais do Pacífico, para vir a perecer miseravelmente num vagão de trem. Se porventura esse homem enérgico refletiu, durante os últimos segundos de sua existência, imagine quais não devem ter sido seus supremos pensamentos. Expressando-se dessa forma, o capitão Nemo demonstrava emoção, o que melhorou o conceito que eu tinha dele. Em seguida, com o mapa nas mãos, recapitulamos os feitos do navegador francês, suas viagens de circunnavegação, sua dupla incursão ao Polo Sul, que resultou na descoberta das terras Adélia, e Luiz Felipe, e, por fim, seus levantamentos hidrográficos das principais ilhas da Oceania. O que d'Urville fez na superfície dos mares, declarou o capitão Nemo, eu fiz no seio do oceano. E mais fácil e completamente do que ele. A Astrolabe e a Zelle, varridas sem descanso pelos furacões, não chegavam aos pés do Nautilus. Tranquilo gabinete de trabalho, um verdadeiro sedentário no meio das águas. Em contrapartida, capitão, retruquei, há um ponto de convergência entre as corvetas de Dumont d'Urville
E o Nautilus? Qual, professor? É que o Nautilus encalhou como elas. O Nautilus não encalhou, professor. Respondeu-me friamente o Capitão Nemo. O Nautilus é feito para repousar sobre o leito dos mares. E não terei que empreender os penosos trabalhos e manobras a que D'Urville se viu obrigado para desencalhar suas corvetas. A Astrolabe e a Zelle quase pereceram, mas meu Nautilus não corre qualquer perigo. Amanhã, no dia estipulado, no horário estipulado, a maré irá içá-lo mansamente e ele retomará sua navegação através dos mares. Capitão, eu disse. Não duvido. Amanhã, acrescentou o Capitão Nemo, levantando-se. Às 2h40 da tarde, o Nautilus flutuará e deixará incólume o Estreito de Torres. Pronunciando essas palavras num tom lacônico, o capitão inclinou-se ligeiramente. Era uma despedida, e voltei ao meu quarto. Lá encontrei Conselho, ansioso por saber o resultado de minha entrevista. Meu rapaz, respondi, quando sugeri ao capitão que o Nautilus estava ameaçado pelos nativos da Papuásia, ele me respondeu com uma ironia mordaz. Logo, só lhe posso dizer uma coisa. Confie nele e durma com os anjos. O patrão não necessita de meus serviços? Não, meu amigo. O que faz Ned Land? O patrão me dê licença, respondeu o Conselho. Mas o amigo Ned está às voltas com um patê de canguru muito promissor. Enfim, a sós, me deitei e dormi muito mal, pois ouvia o barulho dos selvagens pisoteando a plataforma e emitindo gritos ensurdecedores. A noite transcorreu dessa forma, sem que a tripulação saísse da inércia habitual. Preocupavam-se tanto com a presença daqueles canibais, quanto os soldados de um forte inexpugnável com formigas percorrendo sua blindagem. Às 6h da manhã, eu estava de pé. Como os alçapões não haviam sido abertos, o ar interior não fora renovado. Os reservatórios, porém, abastecidos para qualquer eventualidade, funcionaram adequadamente e lançaram alguns metros cúbicos de oxigênio na rarefeita atmosfera do Nautilus. Trabalhei no meu quarto até o meio-dia, sem ter visto o Capitão Nemo um instante sequer. A bordo não se percebia nenhum preparativo para partirmos. Esperei mais um pouco e me dirigi ao grande salão. O relógio de pêndulo marcava 2h30. Dali a 10 minutos, a maré atingiria seu nível máximo de altura. E se a promessa do Capitão Nemo não fosse pura presunção, o Nautilus se libertaria imediatamente. Caso contrário, muitos meses se passariam antes que pudesse deixar seu leito de coral. Nesse interim, sentimos um leve e auspicioso tremor no casco da embarcação. Sobre seu costado, ouvi rangerem as asperezas calcárias do fundo coralino. Às 2h35, o Capitão Nemo apareceu no salão. "Vamos partir!" anunciou. "Ah!" foi minha reação. "Dei ordens para que abrissem os alçapões." "E os papuas?" "Os papuas!" respondeu o Capitão Nemo, dando ligeiramente de ombros. "Não invadirão o Nautilus?" "E de que maneira?" "Atravessando os alçapões que o senhor mandou abrir." "Professor Aronnax," respondeu tranquilamente o Capitão Nemo,
Ninguém entra assim pelos alçapões do Nautilus, mesmo quando estão abertos. Olhei para o capitão. Não compreende? Insistiu. De forma alguma. Muito bem. Venha e verá. Dirigi-me à escada central. Lá, Ned Land e Conselho, intrigados, observavam alguns homens da tripulação abrindo os alçapões, enquanto do lado de fora ressoavam gritos furiosos e vociferações medonhas. Os portalós foram abertos para fora. 20 figuras horrendas apareceram. Porém, o primeiro indígena a encostar a mão no corrimão da escada, lançado para trás por não sei que força invisível, desapareceu dando gritos pavorosos e pulando feito louco. Outros 10 lhe sucederam e tiveram a mesma sorte. Conselho estava em êxtase. Ned Land, obedecendo a seu temperamento, correu para a escada, mas assim que agarrou o corrimão, também foi derrubado. Com 1000 demônios! Exclamou. Levei um choque! Essa palavra explicou tudo. Não era mais um corrimão. Passara a ser um cabo metálico, carregado de eletricidade, que chegava na plataforma. Qualquer um que o tocava era sacudido por tremores, e esses tremores teriam sido fatais se o Capitão Nemo houvesse lançado nesse condutor toda a corrente de seus motores. Não seria exagero afirmar que entre os invasores e ele estendera-se uma rede elétrica inexpugnável. Apavorados, os papuas bateram em retirada, enquanto, rindo, consolávamos e massageávamos o azarado Ned Land, que praguejava feito um possesso. Nesse momento, porém, o Nautilus, soerguido pelas últimas ondulações da maré, e naquele 40º rigoroso minuto estipulado pelo capitão, deixou seu leito de coral. Sua hélice fustigou as águas com uma lentidão majestosa. Sua velocidade aumentou gradualmente, rasgando a superfície do oceano. E ele escapou são e salvo das perigosas gargantas do Estreito de Torres. Capítulo 23. A Egris Somia. No dia 10 de janeiro, o Nautilus continuou a evoluir sob as águas, mas a uma velocidade indescritível, que não pude estimar em menos de 35 milhas por hora. A velocidade de sua hélice era tão grande que tornava impossível acompanhar seus giros ou contá-los. Devaneando sobre aquele maravilhoso agente elétrico, que além de fornecer movimento, calor e luz ao Nautilus, também o protegia contra os ataques externos, transformando-o num aro sagrado no qual nenhum profanador tocava sem ser fulminado, minha admiração não conhecia limites, e logo veio a estender-se ao engenheiro que o criara. Avançávamos em linha reta para o oeste, e em 11 de janeiro dobramos o Cabo Wessel, situado a 135 graus de longitude e 10 graus de latitude norte, que forma a ponta leste do Golfo de Carpentária. Os recifes ainda eram numerosos, mas agora, espalhados e consignados no mapa com extrema precisão, não foram um obstáculo para o Nautilus, que evitou com facilidade os abrolhos de Money a bombordo e os recifes Victoria a estibordo, situados a 130 graus de longitude, naquele mesmo 10º paralelo que percorríamos obsessivamente. Em 13 de janeiro, o Capitão Nemo, tendo chegado ao Mar do Timor, avistara a ilha homônima, a 122 graus de longitude. Essa ilha, cuja superfície estende-se por 39 mil quilômetros quadrados,
é governada pelos rajás, príncipes que se declaram filhos de crocodilos, isto é, oriundos da mais elevada estirpe a qual um ser humano pode aspirar. Essa é a causa de seus ancestrais escamosos pulularem nos rios da ilha, sendo objeto de uma veneração especial. São protegidos, incensados, adulados, alimentados, recebem virgens em oferenda, e infeliz é o estrangeiro que erguer a mão para os lagartos sagrados. Mas o Nautilus não entrou em conflito com os vis animais. Timor apareceu apenas por um instante ao meio-dia, enquanto o imediato verificava nossa posição. Da mesma forma, apenas vislumbrei a pequena ilha Rote, que fazia parte do arquipélago e cujas mulheres gozam de sólida reputação de beleza nos mercados malaios. A partir desse ponto, o curso do Nautilus em latitude voltou-se para sudoeste, tomando a direção do Oceano Índico. Para onde nos arrastaria a fantasia do Capitão Nemo? Subiria para o litoral da Ásia ou para as praias da Europa? Hipóteses pouco prováveis por parte de um homem que fugia dos continentes habitados. Desceria então para o sul? Dobraria o Cabo da Boa Esperança, depois o Cabo Horn, para investir rumo ao Polo Antártico? Ou retornaria para os mares do Pacífico, onde seu Nautilus encontrava uma navegação fácil e independente? O futuro nos diria. Após vencer os recifes de Cartier, Ibérnia, Sengapatan e Scott, últimos esforços do elemento sólido contra o elemento líquido, em 14 de janeiro estávamos distantes de qualquer terra. A velocidade do Nautilus viu-se singularmente reduzida, e ele, movendo-se aleatoriamente, ora avançava em meio às águas, ora flutuava em sua superfície. Nessa fase da viagem, o Capitão Nemo realizou interessantes experimentos sobre a diversidade das temperaturas nas várias camadas marítimas. Em condições normais, esses levantamentos são feitos por instrumentos bastante complexos, que fornecem dados no mínimo duvidosos, seja por sondas termométricas, cujos vidros racham com frequência sob a pressão das águas, seja por aparelhos que se baseiam na variação de resistência dos metais às correntes elétricas. Os resultados assim obtidos não são verificáveis. Já o Capitão Nemo media pessoalmente a temperatura nas profundezas do mar, e seu termômetro, em contato com as diversas camadas líquidas, fornecia-lhe de maneira instantânea e precisa o grau procurado. Dessa forma, ora enchendo seus reservatórios, ora descendo obliquamente por meio de seus planos inclinados, o Nautilus alcançou sucessivamente profundidades de 3, 4, 5, 7, 9 e 10 mil metros. E a conclusão definitiva desses testes foi que, a uma profundidade de 1000 metros, o mar apresentava uma temperatura constante de 4,5 graus sob todas as latitudes. Eu acompanhava aqueles experimentos com o mais vivo interesse. O Capitão Nemo dedicava-lhes uma verdadeira paixão. Frequentemente perguntei-me o objetivo daqueles testes. Seria em benefício de seus semelhantes? Pouco provável, uma vez que cedo ou tarde seus estudos viriam a perecer junto com ele em algum mar ignorado. A menos que destinasse a mim o resultado de seus experimentos. Mas isso era admitir que minha estranha viagem teria um fim, o qual eu ainda não vislumbrava. De toda forma, o Capitão Nemo apresentou-me números obtidos que determinavam a relação das densidades da água nos principais mares do globo. Dessa exposição,
tirei uma lição pessoal que nada tinha de científico. Foi durante a manhã de 15 de janeiro. O capitão, em cuja companhia eu passeava sobre a plataforma, perguntou-me se eu conhecia as diferentes densidades da água do mar. Respondi negativamente e acrescentei que a ciência carecia de observações rigorosas a esse respeito. Fiz essas observações, assegurou-me, e posso comprová-las. Bem, arrisquei, mas o Nautilus é um mundo à parte, e os segredos de seus cientistas não chegam aos continentes. Tem razão, professor. Ele concordou após alguns instantes de silêncio. É um mundo à parte, tão estranho à terra firme quanto os planetas que acompanham o globo em torno do Sol, e jamais conheceremos os trabalhos dos cientistas de Saturno ou Júpiter. Porém, uma vez que o acaso ligou nossas duas existências, posso comunicar-lhe o resultado de minhas observações. Terei prazer em ouvi-lo, capitão. Como sabe, professor, a água do mar é mais densa que a água doce, mas essa densidade não é uniforme. Com efeito, se represento por 1 a densidade da água doce, encontro 28 milésimos para as águas do Atlântico, 26 milésimos para as águas do Pacífico, 30 milésimos para as águas do Mediterrâneo. Ah, pensei. Por acaso irá aventurar-se no Mediterrâneo? 18 milésimos para as águas do Mar Jônico e 29 milésimos para as águas do Adriático. Decididamente, o Nautilus não fugia dos movimentados mares da Europa, o que me permitiu concluir que nos levaria, talvez muito em breve, a continentes mais civilizados. Ned Land receberia essa curiosa notícia com um pulo de satisfação. Durante vários dias, nossas jornadas transcorriam em meio a experimentos de todo tipo, sobre os graus de salinidade das águas em diferentes profundidades, sua eletrificação, coloração e transparência. E em todas as circunstâncias, o Capitão Nemo usou de engenhosidade somente comparável à sua boa disposição a meu respeito. Mas então fiquei sem vê-lo por vários dias e isolei-me novamente a bordo. No dia 16 de janeiro, o Nautilus parecia adormecido, poucos metros abaixo da superfície. Seus motores elétricos achavam-se desligados, e sua hélice, imóvel, deixava-o vagar ao sabor das correntes. Presumi que a tripulação fazia reparos internos, requeridos pela violência dos movimentos mecânicos da máquina. Meus companheiros e eu fomos então testemunhas de um curioso espetáculo. As escotilhas do salão estavam descerradas, e como o farol do Nautilus achava desativado, uma vaga penumbra reinava em meio às águas. O céu tempestuoso e coberto por grossas nuvens iluminava precariamente as camadas superiores do oceano. Eu observava o estado do mar nessas condições, com os maiores peixes parecendo apenas sombras, meramente esboçadas, quando, de súbito, uma luz intensa iluminou o Nautilus. A princípio, julguei que haviam ligado o farol e que seu facho elétrico contaminava a massa líquida. Eu estava enganado, porém, e após uma rápida observação, percebi o meu erro. O Nautilus flutuava em meio a uma camada fosforescente que, na escuridão, chegava a cegar. Era produzida por miríades de animálculos luminosos, cujo brilho aumentava quando eles resvalavam no casco metálico do aparelho.
Eu surpreendia faíscas em meio às mantas de luz, como se fossem originadas por chumbo derretido numa fornalha ardente, ou por massas metálicas levadas à incandescência. E isso de tal maneira que, em contraste, alguns conglomerados luminosos faziam sombra nesse meio ígneo que não admitia a obscuridade. Não era mais a calma irradiação de nossa iluminação comum. Havia nela uma vitalidade e movimentos únicos. Era uma luz viva. Tratava-se com efeito de uma aglomeração infinita de infusórios pelágicos, noctículos miliares, verdadeiros globos de gelatina diáfana, dotados de um tentáculo filiforme, e dos quais contávamos até 25.000 em 30 centímetros cúbicos de água. E sua luz era ainda intensificada pelas irradiações típicas das medusas, astérias, aurélias, fólades dáctilas e outros zoófitos fosforescentes, impregnados da gordura das matérias orgânicas decompostas pelo mar e talvez do muco secretado pelos peixes. Durante várias horas, o Nautilus flutuou em meio àquelas águas luminescentes, e nosso deslumbre só fez aumentar quando vimos os grandes animais marinhos evoluírem como salamandras. Pude observar em meio a um fogo que não ardia, botos elegantes e rápidos, incansáveis palhaços dos mares, e marlins com 3 metros de comprimento, inteligentes detectores de furacões, cujo temível gládio às vezes fustigava o vidro do salão. Depois vieram peixes menores, balistas variados, atuns saltadores, peixes-lobo e centenas de outros, riscando a atmosfera luminosa. O inenarrável espetáculo nos hipnotizava. Seria a intensidade do fenômeno aumentada por alguma condição atmosférica? Ou devia-se a alguma tempestade desencadeada na superfície das águas? Poucos metros abaixo, porém, o Nautilus não sentia sua fúria, oscilando serenamente em meio às águas tranquilas. Assim íamos avançando, sempre extasiados diante de alguma nova maravilha. Conselho observava e classificava seus zoófitos, seus articulados, seus moluscos, seus peixes. Os dias transcorriam rapidamente, e eu não os contava mais. Ned, fiel à sua rotina, tentava diversificar a dieta de bordo. Verdadeiros caracóis, acostumáramos a nossa concha, e afirmo ser muito fácil virar um verdadeiro caracol. A vida, portanto, parecia-nos tranquila, natural, e sequer imaginávamos existir outra maneira de vivê-la na superfície do globo terrestre, quando um incidente veio lembrar-nos a estranheza de nossa situação. Em 18 de janeiro, o Nautilus achava-se a 105 graus de longitude e 15 graus de latitude meridional. O tempo estava ameaçador. O mar, difícil e encapelado. O vento soprava do leste com força e o barômetro, que baixara nos últimos dias, anunciava uma iminente explosão dos elementos. Subi a plataforma no momento em que o imediato media nossa posição. Esperava, como sempre, que a frase cotidiana fosse pronunciada. Porém, naquele dia, ela foi substituída por outra não menos incompreensível. Quase que imediatamente vi aparecer o Capitão Nemo, cujos olhos, cravados numa luneta, miravam o horizonte. O capitão manteve-se imóvel por alguns minutos, concentrado no campo da lente. Em seguida, abaixou a luneta e trocou um punhado de palavras com seu imediato. Este parecia às voltas com uma perturbação que, em vão, ansiava reprimir.
O capitão Nemo, mais senhor de si, permanecia indiferente. Quer dizer, parecia fazer algumas objeções, às quais o imediato respondia com afirmações categóricas. Pelo menos assim o compreendi, pela diferença entre seu tom e seus gestos. Quanto a mim, havia olhado cuidadosamente na direção observada sem nada perceber. O céu e a água confundiam-se numa linha do horizonte perfeitamente nítida. Enquanto isso, o capitão Nemo ia de uma ponta à outra da plataforma sem dirigir-se a mim. Talvez sem dar pela minha presença. Seu passo era firme, porém menos regular que de costume. Parava às vezes e, de braços cruzados no peito, observava o mar. O que procuraria naquela imensidão? O Nautilus achava-se então a centenas de milhas da costa mais próxima. O imediato pegara outra vez o binóculo e interrogava obstinadamente o horizonte, indo e vindo, batendo com o pé, contrastando com seu chefe pela agitação nervosa. O mistério não tardaria a ser esclarecido, pois a uma ordem do capitão Nemo, o motor, aumentando sua força propulsora, imprimiu uma rotação mais rápida à hélice. Nesse momento, o imediato fez um novo sinal para o capitão, que interrompeu o passeio e apontou a luneta para o ponto indicado, observando-o longamente. De minha parte, bastante intrigado, desci ao salão e voltei com a poderosa luneta telescópica que costumava usar. Em seguida, apoiando-a sobre a caixa do farol que formava uma protuberância na parte da frente da plataforma, dispus-me a percorrer com a vista toda a linha do céu e do mar. Meu olho, porém, ainda não se ajustara a ocular, quando o instrumento foi impetuosamente arrancado de minhas mãos. Virei-me. O capitão Nemo estava à minha frente, mas não o reconheci. Sua fisionomia estava transfigurada. Seus olhos, alimentando um fogo escuro, furtavam-se sobre a sobrancelha franzida, e ele mostrava um pouco os dentes. Seu corpo hirto, seus punhos fechados, sua cabeça enfiada nos ombros, atestavam o ódio violento que transpirava de toda sua pessoa. Ele não se mexia. Minha luneta, que caíra de sua mão, rolava a seus pés. Teria sido eu, então, sem querer a provocar aquele rompante de cólera? Passaria pela cabeça do incompreensível personagem que eu surpreendera algum segredo vedado aos hóspedes do Nautilus? Não. Não era eu o objeto daquele ódio, pois ele sequer me via, com seu olhar obstinadamente voltado para o impenetrável ponto no horizonte. Por fim, o capitão Nemo recuperou o autocontrole, e sua fisionomia, tão profundamente alterada, voltou à calma de sempre. Após dirigir algumas palavras numa língua estranha ao imediato, interpelou-me. "Professor Aronnax", disse-me num tom imperioso, "cumpre-me exigir do senhor que observe um dos compromissos que o prendem a mim." "Do que se trata, capitão?" "Deve assentir em ser confinado, junto com seus companheiros, até o momento em que eu julgar conveniente devolver-lhes a liberdade." "O senhor é soberano", respondi-lhe, olhando-o fixamente. "Mas permite que eu lhe faça uma pergunta?" "Nenhuma, cavalheiro." Diante de tal resposta, não me cabia discutir, e sim obedecer, uma vez que qualquer tipo de resistência teria sido inglória. Desci a cabine ocupada por Ned Land e Conselho,
e comuniquei-lhes a resolução do capitão. Omito qual foi a reação do canadense a essa notícia. Aliás, não houve tempo para qualquer explicação. 4 homens da tripulação esperavam à porta e fomos conduzidos para a mesma cela onde havíamos passado nossa primeira noite a bordo do Nautilus. Ned Land fez menção de protestar, mas em resposta, a porta se fechou em sua cara. "O senhor pode me explicar o que isso significa?" perguntou o conselho. Contei o ocorrido a meus companheiros, que ficaram tão perplexos como eu, mas igualmente intrigados. Enquanto isso, eu mergulhara num abismo de reflexões, e o insólito relance que eu dera na fisionomia do Capitão Nemo não me saía da cabeça. Incapaz de juntar 2 ideias lógicas, perdendo-me nas hipóteses mais absurdas, fui arrancado de minha circunspecção por estas palavras de Ned Land. "Viva! O almoço está servido!" Com efeito, a mesa estava posta. Era evidente que o Capitão Nemo dera aquela ordem ao mesmo tempo em que mandara acelerar o Nautilus. "O patrão me permite uma parte?" "Sim, meu rapaz", respondi. "Pois bem, almoce, patrão. É prudente. Não sabemos o que vem por aí." "Tem razão, conselho." "Infelizmente", comentou Ned Land, "trouxeram-nos apenas o cardápio de bordo." "Amigo Ned", replicou o conselho, "o que diria se nem isso tivéssemos?" Esse argumento calou as recriminações do arpoador. Pusemo-nos à mesa. A refeição transcorreu em silêncio. Comi pouco. Conselho, obviamente por prudência, forçou-se e Ned Land, apesar de tudo, com grande apetite. Terminado o almoço, cada um de nós recostou-se num canto. Naquele momento, o globo luminoso que iluminava a cela se apagou, deixando-nos na mais completa escuridão. Ned Land não demorou a pregar os olhos e, o que me admirou, Conselho também se entregou a um pesado torpor. Eu me perguntava o que pudera provocar-lhes aquela imperiosa necessidade de sono, quando senti meu cérebro invadido por uma nuvem densa. Meus olhos, que eu queria manter abertos, fecharam-se à minha revelia, e fui tomado por uma alucinação dolorosa. Claro, haviam misturado substâncias soporíferas nos alimentos que acabávamos de consumir. Quer dizer que não bastava a prisão para nos ocultar os planos do Capitão Nemo. Era ainda preciso o sono. Foi aí quando ouvi os alçapões se fecharem. As ondulações do mar que faziam a embarcação jogar um pouco cessaram. Deixaria o Nautilus à superfície do oceano? Retornaria à estabilidade das águas profundas? Fiz de tudo para resistir ao sono. Em vão. Minha respiração falhava. Senti um frio mortal enregelar os membros, pesados e como que paralisados. Minhas pálpebras, verdadeiras placas de chumbo, caíram sobre meus olhos e não consegui reerguê-las. Um sono mórbido, povoado de alucinações, apoderou-se de todo o meu ser. Em seguida, as visões evaneceram e caí inerte, completamente aniquilado. Você está escutando o livro 20.000 Léguas Submarinas, uma produção do canal Domínio Público Audiolivros. Se inscreva no canal, curta,
compartilhe. Nos vemos no próximo vídeo.